E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cas Basquete. Nossa, foi eufórico, foi dramático e de tirar o fôlego. Tyrese Haliburton, o senhor Tyrese Haliburton, não precisa ser tão dramático. Eu sei que você é o cara do Absolute Cinema, mas não precisa ser tão dramático, senhor Haliburton. Quarta vez que o cara me define um jogo desses na pós-temporada. Playoffs. Que isso, Haliburton? Você nasceu para fazer drama, não é? Faltando 3 segundos para terminar o jogo, o cara faz aquele arremesso de 2 pontos, garante a primeira vitória do Pacers, né? E também foi a primeira e única liderança do Pacers no jogo. E o cara vence o jogo. Absolute Cinema. O cara nasceu iluminado para jogos decisivos. Falem agora, quem é o superestimado, hein? Ok. Pessoal, foi um jogo de tirar o fôlego, digno de assistir. Ninguém esperava com esse final, mas quando faltavam 2 minutos, né, a gente ainda nem acreditava, mas quando faltavam 50 segundos, as coisas começaram a se encaixar e começou a se desenhar um final semelhante ao jogo 1 que o Indiana Pacers fez na série com o New York Knicks. Alguém se lembra? Pois é, eles fizeram de novo. Lá vai eles de novo. Fizeram de novo, mano. Haliburton, até agora eu estou em choque. Não estou acreditando. Olha, o negócio é o seguinte, não é o fato deles conseguirem virar o jogo e vencerem, né? Mas é o fato de como é que isso aconteceu, sabe? O que acontece no vestiário do Pacers no intervalo? O que o Rick Carlisle falou para os caras quando entraram no último quarto, que estavam perdendo com uma diferença de 15 pontos? E aí os caras foram lá, começaram a tirar a diferença, né? Através do Andrew Nembhard, que jogou muito no último quarto. O cara saiu somente com 14 pontos e 6 assistências. Obi Toppin, eu disse que o Obi Toppin seria decisivo, né? Tem um vídeo lá no meu canal que eu falei que o Obi Toppin seria decisivo. Obi Toppin também foi decisivo. O cara foi um monstro mesmo. Deixa eu ver a pontuação do Obi Toppin aqui. Olha, o Obi Toppin saiu com 17 pontos e 5 rebotes, né? Já que eu estou falando de pontuações, né? O ataque do Indiana Pacers é letal, mano. O melhor ataque contra a melhor defesa. Deu o melhor ataque. Eles converteram 19 turnovers no primeiro tempo, depois converteram 6 turnovers no segundo tempo. É óbvio, eles se recuperaram, né? E eu estava analisando o jogo, né? Eu estava percebendo que o Indiana Pacers não jogou do jeito Indiana de jogar, mas eles estavam nervosos também no princípio, né? É o primeiro jogo, é o primeiro clutch, né? Então as equipes estão se estudando, né? E só no segundo tempo é que eles começaram a se encaixar, né? Ativaram o sentido de urgência e eles são uma equipe muito resiliente. Não brinca com Indiana, mano. Não brinca com Indiana. O Indiana é uma equipe que joga o basquete em quadra durante 48 minutos sem desistir. Se ele ficar atrás, se ele estiver atrás, pode crer, pode anotar que eles estarão lutando, sendo resilientes, procurando alguma forma de eles regressarem para o jogo e tentarem vencer o jogo. É isso que aconteceu. Indiana Pacers é uma equipa resiliente, é uma equipa de 48 minutos, não é uma equipe simplesmente como o Timberwolves da vida. Não. O Rick Carlisle tem um elenco muito profundo e um elenco muito
mas muito perigoso. O cara tem um elenco perigoso em suas mãos. Nossa, até agora eu não acredito, não é possível, não é possível como é que um OKC com aquela defesa sufocante, né? Impressionantemente empurrando o Indiana Pacers a cometer erros atrás de erros no seu ataque, cometeram 19 turnovers, o recorde na temporada e na pós-temporada. Nenhuma franquia na NBA conseguiu a tal eficácia, a tal primazia de cometer 19 turnovers em 2 períodos, tanto na primeira temporada, tanto na temporada regular como na pós-temporada. Então, é a primeira vez que isso se registrou, né? A defesa do OKC fez história ontem, mas mesmo assim, quem tem o melhor ataque da pós-temporada não teme nada. Quem tem o melhor ataque da pós-temporada e é uma equipe extremamente resiliente, não teme. E o melhor ataque sobressaiu sobre a defesa, sobressaiu sobre os 25 turnovers que eles cometeram ao longo do jogo, né? Eles converteram 18 bolas de 3, mano. 18 bolas de 3. 46% de aproveitamento nas linhas nos arremessos de 3 pontos. Eles conseguiram 56 rebotes. 6 jogadores do Indiana Pacers pontuaram na casa dos 2 dígitos. Sério, vou confirmar para você aí. Anota aí. Olha, Pascal Siakam, 19 pontos, 10 rebotes, 3 assistências. Obi Toppin, 17 pontos, 5 rebotes. Inclusive, 5 bolas de 3. Eu disse que o Obi Toppin seria decisivo. Eu falei. Miles Turner, 15 pontos, 9 rebotes. Nesmith, 10 pontos, 12 rebotes. Haliburton, 14 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Bota na conta dele. Nembhard, 14 pontos, 6 assistências. Né? E, conforme eu falei, 18 cestas de 3. Um aproveitamento de 46%, enquanto o OKC ficou simplesmente na casa dos 30 e pouco por cento. Eu acredito que eram 36% a 37% do OKC. Olha, foi um jogo em que o Indiana Pacers não começou bem. O Indiana Pacers fez um jogo fora do padrão do Indiana Pacers, mas ainda assim eles venceram. Por quê? Porque o detalhe do jogo foi a defesa, né, e a resiliência. A defesa, no último período, nos últimos minutos do último período do Indiana Pacers, fez toda a diferença. E, é claro, eles são resilientes. Você junta esses dois ingredientes, mudaram completamente o jogo. Eles fecharam o garrafão. Jalen Williams não conseguia penetrar para fazer as suas bandejas. O Shai não conseguia também penetrar para fazer as suas bandejas, como era de hábito. Os caras fecharam o garrafão, conseguiram rebotes defensivos extremamente importantes e quando era o Pascal Siakam conseguiu o rebote, ou o Nesmith, que foram os caras que conseguiram os últimos rebotes, né? Eles entregavam a bola para quem? Haliburton, porque eles sabem que o cara é extremamente decisivo. E quando faltavam somente 10 segundos, a bola estava com Haliburton, ele desviou para direita e foi aí que, ainda meio desequilibrado, conseguiu se equilibrar e fez aquele shot de 2 pontos para garantir a vitória, com 111 pontos para o Indiana Pacers e 110 pontos para o OKC. Bom, aí o pessoal fala, não, tá tudo bem com o Denver Nuggets, isso também aconteceu, o OKC também perdeu e tudo mais, mas depois se recuperaram e conseguiram levar o seu jogo para outro nível, despacharam em 7 jogos o Denver Nuggets. Tá bom, mas vocês se esqueceram que o Denver Nuggets não é o Indiana Pacers, ou o Indiana Pacers não é o Denver Nuggets. O Indiana Pacers é uma equipe que está acostumada a fazer isso. O Haliburton é a 4ª vez que ele faz isso na temporada, decidindo o jogo. Ele decidiu o jogo contra o Cavs, decidiu o jogo contra o New York Knicks,
Estas duas equipes estão tendo pesadelos até hoje com o Haliburton e com o Indiana Pacers. Por quê? Porque o Haliburton venceu o primeiro jogo para o Indiana Pacers simplesmente com game winners faltando segundos. Isso aconteceu com o Cavaliers e isso aconteceu com o New York Knicks. Ambos no jogo 1. Coincidência ou não? Não sei, mas o cara é extremamente decisivo, fora de série. Então, eles estão tendo pesadelos até agora. Pergunta para um torcedor do Cavs e um torcedor do New York Knicks como é que eles se lembram do Haliburton. Pergunta. Então, acredito que o jogo 2 tem todos os ingredientes para ser um jogo imperdível para os amantes do basquete e do esporte em si, né? Vai ser um jogo decisivo para o OKC. Se o OKC perder, mano, pode crer que o Indiana Pacers vai levar essa série e será campeão após 25 anos. Então o OKC tem que vir com tudo. Tem que manter aquela defesa que apresentou no jogo 1 e tem que caprichar no ataque, né? O que o Indiana fez no último período foi coisa de cinema. Eu não estava acreditando. Eu disse, finalmente o OKC vai levar o jogo 1 de forma tranquila e tudo mais. 15 pontos, 12 pontos de diferença, já era. Tá bom. De 2 minutos para os restantes 10 segundos, muita coisa aconteceu. E aí o Pacers se transformou na sua melhor versão Pacers. Apareceu. E a melhor versão Pacers sobressaiu sobre a melhor versão do OKC. Defesa ganha campeonatos, mas o ataque faz estrago. Por isso é que esse ataque conseguiu compensar os 25 turnovers que o Pacers cometeu. Foi um jogão, mano. Um jogão mesmo. E tá virando rotina. O Pacers tirar desvantagens de mais de 15 pontos. É a 5ª vez que o Pacers faz isso. E é a única equipe na história da NBA desde 1996 que faz esse tipo de coisa, né? Estabeleceu o recorde praticamente. É a 5ª vez que eles tiram uma diferença de mais de 15 pontos numa pós-temporada. Então, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Eles não entraram muito bem, estavam muito perdidos na quadra, cometendo muitos turnovers. Isto não é demérito do Indiana Pacers, isto é mérito da defesa do OKC. Lu Dort, Cason Wallace, o próprio Shai, Alex Caruso, os caras estavam absurdamente sólidos na defesa. Meu Deus, nunca vi uma defesa como essa. Sério. Dos meus tantos anos assistindo basquete, analisando, enfim, nunca vi uma defesa como essa. Mas aí vai lá o melhor ataque da pós-temporada e realmente frita os caras, né? Acaba com os caras faltando 3 segundos. Porque o senhor Haliburton gosta de deixar o jogo dramático. Por que você não decidiu logo desde o princípio? O cara ficou tão passivo desde o princípio do jogo. O senhor Haliburton ficou tão passivo desde o princípio do jogo para acabar o jogo no final com 14 pontos, 6 assistências e 10 rebotes. Não jogou nada, mas fez só aquilo, né? Definiu o jogo. É a 4ª vez, conforme eu falei, e realmente, né, foi um jogo bastante disputado, porque o Indiana Pacers foi para o intervalo perdendo por 12 pontos, e se você vai para o intervalo, se você é o Indiana Pacers, vai para o intervalo perdendo por 12 pontos, não é nada. Não é nada. Tudo bem que o OKC é a melhor defesa, mas você tem um ataque resiliente, uns caras que não desistem nunca. Os caras não desistem nunca, nunca mesmo. E, enfim, né? Deu no que deu. E o Indiana Pacers venceu esse jogo.
agora vai ser a sina do Indiana Pacers, que está vencendo nas últimas séries de playoffs dessa pós-temporada, vencendo sempre os primeiros jogos e levando a série a seu favor e vencendo, ou a sina do OKC, que tem a melhor defesa, que perdeu o primeiro jogo da série passada, da série retrasada contra o Denver, e se recuperou e levou a melhor, né? Isso veremos no jogo 2. O jogo 2 tem todos os ingredientes para ser um jogo imperdível. Um jogo imperdível. E também não perca nenhum vídeo aqui do canal, né? Não se esqueça de contribuir com o seu comentário, com aquele joinha ou aquela curtida, né? Que realmente me ajuda e eu consigo conquistar mais espaço aqui nesta plataforma, pessoal. Os playoffs estão começando, os jogos serão muito bons à medida que as séries vão avançando e não podemos perder nenhum jogo aqui. Então, pessoal, tudo de bom para vocês e até ao próximo vídeo, ok?